Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Lorena, né? Vamos para mais uma videoaula, mais um dia de aula, tá certo? Hoje é 16 de agosto, né? Segunda-feira, teremos aula de quê? PQVAE e língua portuguesa, tá? O famoso português. Então, nós vamos trabalhar com esses dois conteúdos, tá certo? Vou ler para vocês aqui uma frasezinha do dia de vocês, iniciar melhor, né? Para vocês pensarem bastante nessa frase, tá? Quando não souber o que fazer, faça uma oração. É a melhor solução, tá? Então, essa é a frase do dia. Quando não souber o que fazer, faça uma oração, tá certo? Então, bora lá iniciar nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o que? Bondade, tá? A gente já falou em outras aulas sobre bondade, mas ainda vamos continuar aí abordando esse tema. Hoje, nós vamos ler juntos aqui um quadrinho, tá? História em quadrinhos. Vocês sabem o que é história em quadrinhos? Depois que eu contar a história, eu vou explicar para vocês, tá certo? Então, bora lá ler a historinha aqui sobre bondade, tá? Essa aqui Esse aqui é um quadrinho do Horácio, tá vendo o nome aqui? Horácio, do Maurício de Souza, que é quem criou a história, tá certo? O autor, né? O autor é o Maurício de Souza. Então, bora lá, aqui a historinha do Horácio. Então, vamos ler junto. Então, aqui dois personagens, né? Conversando, bora lá. Decididamente, Horácio, ser bonzinho e generoso não paga a pena. Você passa por bobo, aproveitam-se de você. Aí no outro quadrinho ele tá aqui. Você deixa de viver sua vida e passa a viver a vida dos outros. Obrigado, Horácio. Se você não me segura, né? Ele tinha caído no buraco. O exercício me abriu o apetite. Nós não estamos perto daquela sua plantaçãozinha de alface, né? Então ele vai andando, conversando, quase cai no buraco, Horácio salva ele e aí deu fome nele, né? Ele pergunta sobre a plantação de alface. Aqui no outro quadrinho, delícia. Mas como estava falando, se você começa a preocupar-se com os outros, aí o Horácio fala, fique quieto. Por que ficar quieto? O que você vai fazer com essa pedra? Ela já estava quase dando bote em você. Aí ó, ele tacou a pedra na cobra, né? Para salvar o colega. Mas o que você dizia mesmo? Eu dizia que você tem que parar de se preocupar com os outros. Aí o Horácio fala: sei não. Você não acha, você não acha que as espécies que não praticavam a solidariedade se extinguiram? Se extinguem? Então ele pergunta: você não acha que as espécies que não praticam, né, que não faz solidariedade, elas se extinguiram, né? Elas acabaram, né? A extinção é isso, acabar. Aí o amigo responde: bobagem, né? E o fim da história, tá certo? Aqui é os dados da historinha, ó. Maurício de Souza, que é o autor, tá certo? Revista do Cebolinha, né? A impressão, né, em São Paulo, né, a editora Globo, no ano de 1993, tá vendo? Isso aqui são todos os dados dessa historinha. Então, o que vocês acharam da história, né? Aqui, não sei se vocês perceberam, mas o Horácio, eles aqui são dois o quê? Dois dinossauros, tá vendo? O formato, o desenho, de como eles são, né? Então, eles são dois dinossauros. Os dinossauros viveram há milhões de anos na Terra, né? Sem a presença nossa, sem a presença humana. Então, tá todo o tempo esse colega aqui tenta falar pro Horácio que não vale a pena ajudar as pessoas, porque toda vez que ajuda as pessoas dá errado. E o Horácio sempre ajudando ele, né? Ajudou ele aqui quando ele caiu no buraco, ajudou ele aqui com a cobra, né? Aí o Horácio nunca desistiu, sempre ajudando, né? Então, o que vocês acharam da atitude, né? Do, desses dois personagens, né? Eu achei muito bacana a conversa. E no final,
o Horácio fala para ele, se você acha que as espécies que você não acha que as espécies que não praticaram solidariedade se extinguiram? Aí ele fala que é bobagem, né? Só que os dinossauros, o que aconteceu com os dinossauros, gente? Eles se extinguiram, não foi? Não tem mais dinossauro na Terra, né? Então, é uma reflexão. O que é reflexão? Pensar, né? Que enquanto nós estamos passando esse momento, né, pela Terra, a gente tem que ajudar o próximo, né? Ter esse espírito de bondade, de querer ajudar, né? E o Horácio, no meu ver, ele está correto, né? De estar sempre tentando ajudar, né? No que ele puder. Vocês não acham? Então, vamos lá agora para a nossa aulinha de língua portuguesa, tá? Aqui, hoje nós vamos falar sobre... Nós já iniciamos aí com a leitura de um quadrinho, né? E aí vocês sabem o que é história em quadrinhos, né? No início do ano a gente falou um pouco sobre história em quadrinhos, né? Vamos retomar esse gênero textual, né? O que é um gênero textual? Ele quer, através de uma narrativa, né? De um texto, passar a comunicar, né? Então, vocês viram que através daquele quadrinho que nós acabamos de ler do Horácio, né? No final, ele quis passar isso, que a bondade sempre vale a pena, né? Então, o gênero textual, quadrinhos, é o que nós vamos ver agora, tá certo? O nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência. Então, história em quadrinho é isso, né? É a arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos seguidos em sequência. Você viu que a gente foi que leu o quadrinho, aqui o do Horácio? Nós descemos, né? Tem que ter uma ordem, porque senão ele fica bagunçado. Então a gente desceu e depois subiu, tá certo? Então tem essa ordem aí, a sequência, tá? Normalmente, na horizontal, elas envolvem vários tipos de arte reconhecidos no mundo. O principal é o desenho. São muito apreciadas pelo público jovem, né? Por vocês aí, pelas crianças, pelos jovens, por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias, né? Então a história em quadrinhos ela acaba chamando a atenção pelos desenhos, né? Às vezes é engraçada, então ela prende o público, né? Então é essa arte de narrar histórias por meio de desenhos, né? Dos balãozinhos que a gente vai lendo, tá bom? Olha só, há bastante diferença entre a história em quadrinhos, tá? E uma história de tiras de quadrinhos, né? Tem essa diferença. A história em quadrinho, ela é mais o quê? Mais elaborada, mais complexa. Ela tem mais texto, né? Ela tem mais personagens, ela tem mais histórias, né? Como tá falando aqui, ó, ela é mais completa, mais elaborada, complexa, sendo publicada em revistas ou livros, tá? Já a tira, né, a tirinha, ela é pequenininha, ela é curta, né, ó. A tira de quadrinhos, ela é mais simples, consistindo numa sequência simples de poucos quadrinhos, geralmente 5 no máximo, ou ao lado do outro, raramente constitui uma história completa, sendo que quase sempre é uma piada contada em poucos quadros, tá? Então, geralmente, é uma piada contada e bem pequena, com poucas frases também, tá? O autor tem que ser bem sintético, né? O que é sintético? Ele tem que ser bem objetivo, tá? Então, como a tirinha ela é pequenininha, então a mensagem passada é rápida, né? Para conseguir o quê? Um conteúdo em pouco espaço, tá bom? Então, enquanto na história em quadrinhos, tá? Ela pode vir escrita da seguinte forma: HQ, tá? História em quadrinhos, tá? Então, quando você vê essa sigla, né? HQ, significa história em quadrinhos, tá bom? Enquanto na HQ, o artista pode se estender indefinidamente, né? E pode se estender, fazer um quadrinho grande, né? Não tem problema. A critério da editora, que publica quase sempre
a tira geralmente é publicada apenas em jornais, né? Porque o jornal é aquela notícia diária, né? Então, geralmente as tirinhas pequenas vai nos jornais, elas vêm sempre nos jornais. E a história em quadrinho, né? A HQ, ela é mais longa, mais complexa, né? No gibi elas vêm maiores, tá certo? Vocês sentiram a diferença da tirinha com a história em quadrinho, com a HQ, né? A história em quadrinho ela é mais complexa, né? Maior, tem mais detalhes. E a tirinha, ela é pequenininha, curta, com um objetivo, bem objetiva, tá bom? Vamos aqui para um exemplo de tirinha, tá? Nós temos aqui outra do Maurício de Souza, tá vendo aqui, ó? Quando tem aqui embaixo esses nomes aqui são o nome do autor, né? Então vamos lá, vamos interpretar. Vocês estão vendo que nessa tirinha não tem fala, né? É tudo, a gente vai interpretar a tirinha pelos desenhos, tá bom? Então vamos lá? É uma tirinha aqui da Mônica, né? Da turma da Mônica. Aqui nós estamos vendo o Cascão dormindo. Esse balãozinho geralmente é pensamento ou sonho, né? Então, como ele está deitado, ele está dormindo. Então, isso aqui faz parte do sonho dele. Aí ele está o quê? Contando carneirinho, tá vendo isso aqui? Carneirinho. E os carneirinhos estão pulando a cerca. 1, 2. A Mônica também, tá vendo? A Mônica dormindo e também contando os carneirinhos, tá bom? E por último aqui nesse quadrinho, né? 1, 2, 3 quadrinhos. Temos aqui quem é Magali, e ela também está dormindo, né? Mas o sonho dela é diferente aqui, tá vendo? É ela correndo atrás das ovelhinhas com um garfo e uma faca, né? Eu acho, né? Para comer, né? As ovelhinhas. Então, tá vendo? Aqui não falou nada, não tem nenhuma fala escrita, mas a gente consegue interpretar a tirinha através dos desenhos, tá vendo? Que a Magali aqui com a linguinha para fora, né? Como se ela estivesse com fome, né? Querendo comer as ovelhinhas, tá certo? Que é uma das características do personagem da Magali, que ela é o quê? Comilona, né? Então vamos lá para as atividades, tá bom? Hora da atividade. E hoje a atividade de vocês aí do dia 16, na segunda-feira, vocês vão ler aí aquela história que eu contei para vocês lá. Vocês vão lê-la e responder aqui essas perguntas, tá? Olha só quais são as perguntas, ó. Que gênero textual é esse, né? Eu falei para vocês, nós estudamos hoje sobre esse gênero textual, né? Os HQs, o que é o HQ, né? Então, vocês escrevem aqui. Quem escreveu? Os dados estão aqui também, quem escreveu, tá? Onde foi publicado, tá? O local, aqui tem a cidade, ó. Quando ele foi publicado, aqui também tem o ano. Quando? O ano, né? Quando foi? Então, o ano, tá? Quem são os personagens? Aqui vocês verifiquem, façam a leitura prestando bastante atenção para responder correto. Quem são os personagens, tá? Se vocês não souber o nome, se não falar o nome na tirinha, você coloca o amigo, entendeu? Tem que descrever quem são os personagens. Não são muitos, tá? Onde se passa essa história? Eu falei, né? Se são 2 dinossauros, né? Tem um período aí que passa essa história, tá? E vocês escrevam. Se quiser pesquisar na internet, pode pesquisar também, tá? E por último, sobre o que Horácio e seu amigo estavam conversando, né? Então, foi no início do vídeo que eu falei, né, sobre essa questão da bondade. Então, vocês escrevam aí, não precisa escrever só uma palavra, pode escrever, tá? Dissertar sobre, tá bom? Então, a aula de hoje é essa, a interpretação, tá? Dos quadrinhos, das tiras e sobre bondade também. Então, vocês respondam as questões e depois enviem a foto para a prova, tá bom? Então, por hoje é só. Fique com Deus e tenham uma ótima tarde. Até amanhã.